Fala, meu amigo, estamos ao vivo para mais um podcast ao vivo aqui no canal da DBOCM, onde toda semana tem vídeos novos para poder realmente que você domine o banco de dados número 1 do mundo, que é o banco de dados Oracle, que você entenda essa parte técnica do Oracle Database. E estou aqui com o JP Rocon mais uma vez. Tudo bom, JP? Tudo beleza, Guilherme? E você? Show de bola, meu irmão. Vamos lá, cara. Bora. E, cara, um tema legal aí para a gente poder discutir, né? Acho que Control-Fi é uma dúvida de, muitas vezes, as pessoas não entendem profundamente o que é o Control-Fi, para que serve, que é um elemento-chave da arquitetura do Oracle, né? Exatamente. É um tema muito importante, um tema precioso, né? Visto que ele é fundamental para o funcionamento da instância de banco de dados, né? E esse tema realmente, a gente estava até falando agora há pouco, que é um tema que rende bastante, né? Que você tem, apesar de ser uma coisa relativamente simples, mas fundamental, rende bastante temas para poder abordar dentro desse tema maior aí, que é o Control File, né? Exato, acho que você falou, eu concordo perfeitamente. É simples, mas é fundamental. É um cara que sem ele, cara, não rola, né? Então, Exatamente. é um cara muito importante. Cara, vamos lá, vamos começar a discutir um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que, claro, para quem já é aluno da DBLCM, muitas vezes já viu uma aula completaça ali, vendo na prática, aprofundando, né? Mas muitas vezes quem segue o canal da DBLCM aqui não sabe o que é o Control-File, para que serve, né? E até comentar alguns exemplos práticos de quando a gente utiliza o Control-File, né? Lembrando que muitas vezes, até mesmo no provisionamento na cloud, eu acho que é sempre bom a gente fazer esse link, né, do on-premises com cloud, cara, vai ter tipo de provisionamento que você vai ter que entender, muitas vezes restaurar um control file, você vai ter que migrar um control file, você vai ter que fazer uma recuperação via RMAN. Se você provisionar um Exadata Bare Metal, cara, você vai ter que ter, muitas vezes, entender essa parte conceitual do control file para poder movimentar os seus dados lá para a nuvem também, né? Então é importante sempre contextualizar isso. Control file vai existir, enquanto tiver uma instância Oracle, vai existir um control file, né? Exatamente. E, cara, vamos lá. JP, explica aí pra gente aí, cara. Acho que é um tema importante, né? O que é o Control File em si, cara, no Oracle Database, dentro da arquitetura? O Control File é um arquivo binário, é importante para você manter a instância aberta de banco de dados, né? Você consegue até startar a instância sem o Control File, mas você não consegue montar o database, né? Aí é o estágio que realmente você precisa do Control File, desse arquivo binário, né? Esse arquivo binário, ele contém todas as informações fundamentais e estruturais do banco de dados. Estamos falando de nome do database, estamos falando de redo logs, estamos falando de data files, temp files, número da sequência de log e outras informações são fundamentais, né? Então, por isso que se o Control File não estiver presente, você não consegue nem montar a instância de banco de dados. Daí a importância dele, né? Então, é um arquivo que ele é fundamental e a gente vai abordar aqui alguns outros temas, né? Acho que essa definição acho que foi bem relativamente simples, né? A gente tem uma aula sobre esse tema que a gente aprofundou, a gente fez alguns exemplos e acho que é importante, dentro desse aspecto aí, a gente falar sobre multiplexação, né? Já que a gente fala que ele é importante, então a gente tem como que a gente cuida, né, desse arquivo, né? Então, bom, você tem que incluir, se você não tem nas suas rotinas de backup, é até recomendável que você utilize o auto backup do Control File, né? Que ele vai gerar uma cópia do Control File atualizada a cada mudança estrutural do banco de dados, ou seja, adicionou um data file, criou um table space novo, esse cara vai sofrer alteração. Então, é importante ter uma cópia mais atual possível para efetuar uma recuperação no seu ambiente de banco de dados, né? Então, só fazendo um comparativo também aqui, na verdade é um comparativo, uma separação, né? Pelo nome, né, Control File, você imagina que você consiga fazer alterações, por exemplo, de parâmetros do banco de dados, né? Na verdade, a gente tem um outro arquivo, né? Um texto e um binário. Na verdade, é o binário que vai ser mandatório, né? Que é o Server Parameter File, né? Esse cara aí que você faz as alterações de customização da instância, né? Você coloca alguns parâmetros. Ele não tem localizações de modo geral de data files, etc., né? Então, é importante ter essa diferenciação, né? Que apesar do nome ser Control File, né? Arquivo de controle, ele só tem informações
a níveis estruturais mesmo, e aquelas informações anteriores que eu falei, né? Então, ele é importante também se você estiver fazendo uma recuperação, uma atualização do seu ambiente de desenvolvimento, né? E quiser trocar, você consegue trocar o DB Unique Name, né, via parâmetro, mas você não consegue trocar o DB Name, né? DB Name você precisa ou recriar o control file mudando, né? Editando o nome do DB Name, o database name, para realmente você ter essa modificação efetiva no seu meio de desenvolvimento, para não confundir e tudo mais, né? Eu, particularmente, não utilizo esse mecanismo, né? Eu já starto a instância lá com o nome de desenvolvimento, por exemplo, um dev, e eu mantenho o DB Name, né? Eu acho que para nível, assim, a gente entrega para aplicação, né? É uma coisa que ela é transparente, que, né, não vai gerar tanta confusão. É mais para a gente mesmo, quanto administrador de banco de dados, né? Você fala de utilizar o nome da instância um e o DBName outro? Porque o DBName, ele vai vir com o nome, por exemplo, produção, né? O DB Unique Name a gente consegue até mudar, mas o da instância você vai startar já com o nome que você quiser, isso aí não tem desafios, né? Você consegue fazer isso no momento que você starta a variável ambiente e tudo mais. E agora o DB Name, o database name, esse cara não é alterável, né? Esse cara aí, não é alterável assim, via parâmetro, né? Realmente você precisaria recriar o control file. Eu acho que dá para fazer essa mudança também utilizando uma outra ferramenta lá, um outro binário. Eu não sei se você lembra agora o nome, agora eu não lembro. Eu lembro que tem uma ferramenta realmente que muda. Oradin, sei lá, alguma coisa assim. Você consegue fazer essa alteração por lá também. Então é um outro mecanismo, né? Então são alguns detalhezinhos aí que são bem aprofundados. Acho que eu falei até demais aí. A gente pode ter ultrapassado aí as barreiras aí Não, eu acho que tem muitos temas sobre arquitetura, né? Eu acho que dá para a gente fazer até um podcast sobre SPFile, só sobre SPFile para aprofundar nesse cara. Mas eu acho que é legal a gente entender essa parte conceitual, né, cara? O que tem dentro desse cara? Então, o nome do database tem lá dentro, né? O DBName é um cara que é importante que você tenha essa informação registrada. Então, se você está criando um novo namespace, os data files dele, cara, a localização vai estar dentro desse cara. E eu acho que você falou uma coisa muito interessante também sobre a questão de multiplexar, né, cara? E eu acho que sobre essa questão de multiplexar arquivos, eu acho que é bem legal a gente também falar que é uma boa prática todos os arquivos importantes do Oracle que eles estejam multiplexados, né? Assim como eu acho que vale a pena a gente fazer um podcast também para falar sobre os redo logs, outro sobre o SPFile, né? Sobre backup, boas práticas de segurança. Mas o control file, sim, é um cara que, cara, ele tem que ter, altamente recomendado que ele tenha mais de uma cópia, né? Se eu não me engano, quando você cria o banco lá via DBCA, ele normalmente já tem mais do que uma cópia, né? Eu estava até vendo isso daí, na época que eu fiz a aula, parece que alguns sistemas operacionais, eles colocam 2 cópias, mas acho que o default hoje acho que é uma cópia só. Por exemplo, se a gente fizer no Linux, acho que é uma cópia só. E isso é importante, que a gente geralmente faz isso no automático ali, né? No padrão, no default. Muitas coisas a gente deixa assim. E já é uma customização, inclusive, né? Você multiplexar por lá, que te dá essa possibilidade, assim como os redo logs também, né? Alterar o tamanho dos redo logs, se você já tiver uma perspectiva do ambiente e tudo mais. Então, realmente, via DBCA lá já é o momento de você, quando você for pensar na concepção do ambiente, já pensar nessas implementações, né? Cara, eu acho que um ponto importantíssimo que vai influenciar nessa questão é quando a gente está criando o nosso banco de dados, muitas vezes via DBCA, da gente configurar a Fast Recovery Area, né? Que é um tema também importantíssimo para a gente fazer um podcast falando só desse cara, né? Se a gente selecionar aquela caixinha lá da Fast Recovery Area, cara, automaticamente a gente vai multiplexar um monte de coisa, né? Tanto os control files, os reduz, e já ter uma área. Qual que é o objetivo, de forma bem breve, né, da Fast Recovery Area? É uma área realmente que nós temos para poder fazer recuperação, né? Então, todos os arquivos que vão necessitar fazer uma recuperação, perdi um redo. Então, a Fast Recovery Area normalmente mantém uma cópia dos reduz. Vou ter que fazer uma recuperação do control file, beleza. Vou ter que recuperar os archives, né, de fazer uma recuperação point in time. Ou até mesmo o seu backup full da noite, por exemplo, né? Então, a Fast Recovery Area é uma boa prática, né? E aí, cara, quando a gente coloca esse cara, normalmente habilita a caixinha lá no DBCA,
ele automaticamente já vai multiplexar. Eu tenho até um laboratório que eu estou com ele aqui aberto, que ele exatamente... Lembrou muito bem, muito bem. Aconteceu exatamente essa coisa. Ele criou 2 cópias na criação do meu banco, porque eu selecionei a Fast Recovery área, né? Então, é um ponto importante aí, quando a gente se fala de multiplexação, que é um assunto, cara, que é chave, né, cara? Sem controle falho, o banco não abre. Isso aí. Cara, muito bom, muito bom. E dentro das informações, cara, eu acho que tem mais coisas aí importantíssimas, né? Quando a gente está fazendo uma recuperação de um banco também, você pode ir pelo SCN, né? Pelo Secrecy Change Number, né? Que esse número, essa informação fica dentro do control file, né? Fica dentro do control file. Tem informações de checkpoint, enfim, realmente é um arquivo que realmente tem a questão toda estrutural, né? E por isso que, aí já antecipando um tema que já vem na sequência, que é a parte de backup, etc., recuperação, quando a gente faz o backup to trace, né, que é o único mecanismo que vai tirar um arquivo texto desse arquivo binário, que é o control file, para você fazer as edições que você precisa, e realmente que você vai ter ou você vai fazer as alterações que você precisa, né, poder recuperar, ou pegar a informação que está lá já, inclusive essa do SCN também, né, e vai te dar as opções de abrir com reset logs, no reset logs. Se eu não me engano, são 2 ou 3 opções que colocam lá para você te ajudar a recriar o control file com as informações que ele já pega, né, que ele existem, ou seja, ele já monta a partir de diretórios, nome dos data files, nome dos redos, temp files, né, e as demais informações que a gente falou anteriormente, né, então é um mecanismo bem interessante e é o único mecanismo texto que você vai ter de backup, né, Lembrando que, já dando continuidade nesse tema de backup, né, esse é um cara que é utilizado pontualmente para você fazer alguma mudança estrutural que você precise ali em alguma situação, tá? Esse cara ele não é uma atividade trivial que você faz todo dia, ou até mesmo para recuperar o backup. Você perdeu o seu control file, você vai recuperar do backup control file, né? Que é o gerado via RMAN ou o gerado via SQL Plus também, né? Na RMAN acho que é copy current control file to e o diretório. E no SQL Plus é alta database, agora eu não lembro aqui, copy, deixa eu pegar aqui, fácil. O Ricardo é que decora esses comandos de cabeça. O Ricardo, ele é fera em decorar isso aí. Eu não tenho aqui agora, não. Alta database, backup control file, backup control file to e o diretório. Aí vai gerar um arquivo binário, né? Exato. Então, os mecanismos que você tem de gerar o backup. Então, é importante que você inclua na sua rotina de diária, né, de backup aí, que você tem, ou até mesmo incremental, enfim. E como eu falei, vale muito a pena você configurar, lá nas configurações do RMAN, né, no aquele show all que você entra lá, configurar o backup automático do control file, né, junto com o diretório. E, cara, assim, não tem como a gente falar de recuperação de backup RMAN sem falar de control file, né, cara? É o arquivo, um dos arquivos principais, né? É importante até a gente falar aqui, JP, que a gente tem 2 tipos de armazenamento dos metadados do backup, né? Você pode armazenar inicialmente dentro do seu control file, né? Que ele, se eu não me engano, é por 7 dias, né? Que ele mantém as informações sobre os backups, né? Localmente. Isso, Ou você pode ter um catálogo de recuperação. Você pode ter um banco de dados específico, que sempre quando você vai fazer o backup, você conecta nesse catálogo e ele vai armazenar as informações do backup. Normalmente o catálogo é utilizado, tem 100 bancos de dados, tem um ambiente geralmente grande, né? Muitas vezes é um risco você manter isso individualmente lá, as informações dos backups em cada control file, né? Então, muitas vezes você tem um local consolidado onde você consegue realmente armazenar as informações. E aí, ele armazena as informações, mas você tem essas opções, né? Então, ou você armazena as informações do seu backup dentro do control file, ou dentro do seu catálogo, né? Então, esse é um ponto também interessante. Mas, de fato, cara, é um arquivo primordial aí quando a gente está falando de recuperação de estrutura, de banco de dados, de startup da instância, né? Então, é um arquivo realmente muito importante, né, cara?
E, cara, vamos lá. Eu acho até legal você falar também dos tipos de backup que tem do control file, né? Para entender que tem vários tipos de recuperação de backup, né? E eu acho que ele está muito ligado também a questão que a gente estava até falando aqui nos bastidores antes, né? Tem aquele cenário do Open Reset Logs, né? Você pode gerar uma nova encarnação aí de um banco de dados e automaticamente você vai atualizar o seu control file com essas informações, né? Exatamente. A gente tem, né, alguns cenários, né? Depende muito do cenário que você tá vivendo ali, né? Supondo que você perca um control file e ele não está multiplexado, aí é a primeira opção, voltar o seu backup control file lá da sua rotina, né? Que você tem. E isso, para isso, você não precisa realmente... Ele vai manter a encarnação, tá? Ele não vai zerar a encarnação. A encarnação vai só se dar se você fizer o reset logs, né? Toda vez que você abre o banco com a opção reset logs, você gera uma encarnação nova, né? Você zera a contagem, a sequência dos logs, né? Então, mas para isso você vai ter que ter recuperado ou o banco inteiro, tá? Uma recuperação full do banco inteiro, ou realmente ter feito alguma alteração estrutural em que você utilizou, por exemplo, o backup to trace do control file, editou e vai precisar abrir com reset logs lá, né? Então, aí realmente também vai gerar uma encarnação nova. Em linhas gerais, tudo que você for utilizar a opção reset logs. De outra forma, como for isoladamente o control file, a encarnação vai ser mantida, né? Então tem isso. Muito legal. Muito legal. Eu não sei se ia falar mais alguma coisa, se eu te cortei. Eu ia complementar, era só... quando a gente fala, né, e nessas aulas também, a gente fala sobre alguns cenários, né, porque não dá para mostrar tudo, né. Então, você pode ter uma série de combinações, né, mas, em linhas gerais, essas são as condições que me vem à memória agora. Pode ser que exista alguma particularidade, nesse momento acho que são essas condições, né. E, bom, se você tiver, só complementando aí, né, o restante, se você tiver multiplexado, né, que eu falei, é uma condição que você não tem multiplexação. Se você tiver multiplexado, ou seja, se tem mais de uma cópia do seu control file, aí você não precisa nem utilizar o seu backup RMAN, né? Você pode simplesmente mudar o parâmetro, baixar a instância, né? Vai estar down, né, na verdade. Você vai copiar o saudável, né? O control file saudável, o arquivo binário, para o diretório lá que aquela cópia foi corrompida, ou até mesmo, se não existiu aquele disco morrer e só tinha uma cópia do control file lá, você alterar o parâmetro, né, da instância, dizendo que só tem um control file agora. Foi até uma coisa que a gente comentou há pouco nos bastidores, né, eu tenho 2 aqui, eu perdi uma cópia, como é que eu faço para restabelecer rápido o ambiente? Muda o parâmetro do banco de dados lá para apontar para somente o control file e segue a vida até que o seu disco seja restabelecido. Lembrando que aí você vai precisar realmente multiplexar novamente, né? Sobrescrever aquele arquivo lá que estava no disco defeituoso, né? Que voltou, você vai ter que sobrescrever de novo porque a sequência já mudou, como a gente falou, ele mantém a sequência de logs ali e o controle do database. Então, aquele cara já está defasado, já não tem mais utilidade já para o ambiente, né? Exato, cara. Acho que uma dica até legal para o pessoal que está ouvindo esse podcast, cara, como identificar se o meu control file está multiplexado ou não, né? Acho que é só dar um show parameter lá no SPFile, né? Para ver se o parâmetro control file está com uma cópia ou duas, tá? Então, muitas vezes ele pode estar utilizando a ASM ou não, mas eu acho que é uma dica interessante aí. Bem prática, às vezes pode ser uma dúvida do pessoal, né? Pode fazer show parâmetro control files e um select também na Vedola control file. Verdade. Control files, né? Aí vai aparecer as duas ou mais cópias se você tiver lá, né? Então, se você fez, retornou para você, fatalmente você está com mais de uma cópia, né? Ali não tem como ele te mostrar uma coisa diferente, né? Cara, muito bom, JP. E sobre o tamanho dos control files, cara, eu sei que tem alguns parâmetros que a gente consegue
quando a gente está fazendo aquele create database via SQL Plus, né? Que eu acho que pouca gente se arrisca a fazer esse, né? Normalmente cria o banco via DBCA, né? Sim. Mas a gente sabe que quando a gente recria o control file na mão, ou você faz um create database lá via SQL Plus, você tem alguns parâmetros que são o max data file, ou o max log files, o max instances, né? Que são padrões, são na verdade parâmetros, né? Que alteram o tamanho, né? Porque se você colocar um número de data files muito grande, você altera a estrutura ali e tem que alterar sempre o control file com essas informações, né? Então você cria realmente no control file a possibilidade de você armazenar mais informações de acordo com esses parâmetros, né? Mas eu acho que são pontos importantes. Não sei se já viu algum cenário onde o control file está muito grande, por exemplo. O maior control file que eu me recordo de ter visto é de 235 MB. Realmente, para um arquivo que ele não tem dados assim sendo manipulados constantemente, é um tamanho até, né, considerável, né? Mas assim, dentro da infinidade de banco de dados, isso aí é muito pouco, no ponto de vista. Agora, se você tem várias cópias, né, por exemplo, 2, 3 cópias, aí já começa a ficar no cenário, né, já mais preocupante, né? Mas assim, geralmente esse é o maior tamanho que eu já vi. Com certeza em outros lugares aí, alguns lugares devem ter tamanhos superiores, até porque dependem muito desses parâmetros que você citou aí, né? Max log files, log members, e varia também, pode variar de acordo com a versão do Oracle, né? Do Oracle Database. Também pode influenciar o tamanho, né? Mas pode ter tamanhos distintos entre a versão 11 e a versão 19, enfim. Então, realmente, mas é um arquivo, assim, que, quando a gente fala de armazenamento de banco de dados, é um arquivo que a preocupação com o tamanho dele não chega a ser tanto, do meu ponto de vista, né? Assim, é um arquivo pequeno. Perto do banco é muito pequeno, né? Então, como você vai ter, normalmente, aí, 2, 3 cópias, né? Pode ter até mais, depende de você também, mas, geralmente, o que tem, seu tamanho não deve chegar a um tamanho nem de 1 GB, talvez, né? Lembrando que o banco de dados, acho que quando é criado, ele já só se pegar ali os data files, né? O template deve dar, acho que uns 4 GB, talvez, né? 3 GB, 4 GB, ele limpinho. Então, assim, é uma coisa que não gera, do meu ponto de vista, não gera uma preocupação, não. Ele é uma coisa que vai ter hoje 230 MB e amanhã vai ter 3 GB. Não é uma coisa que deve acontecer, né? Cara, até legal a gente falar de alguns cenários que a gente estava até vendo uma dúvida de um aluno aqui que a gente acabou de responder aqui nos bastidores, sobre você ter um control file multiplexado, né, com 2 cópias em locais diferentes, e uma desses destinos estão disponíveis, né? Então, de ter a possibilidade, cara, você consegue ignorar aquela cópia lá e utilizar só um control file? É isso aí. Eu tava comentando agora há pouco contigo nos bastidores aqui, né, que é uma coisa que a documentação ela não te traz, né? Quando ela fala que você tem esse cenário de perda de uma das cópias no cenário multiplexado, ela fala para você recuperar. Aponte para um outro local, recupere aquela cópia pendente de outro local. De certo modo, ela está correta, tá? Porque, assim, se a gente pensar no cenário de não perda do disco, mas de corrupção daquele arquivo, você tem uma outra cópia ainda, né? Então, imediatamente para você subir a instância, ok, né? Disponibilizar o ambiente e faz, na sequência, programado ali para poder multiplexar. Também dá para fazer, o tempo de fazer essa manobra, né, de multiplexar novamente a partir daquela queda da disponibilidade de uma perda de um arquivo lá, de control file, o tempo de cópia de um arquivo de 200 MB, no máximo, aí, que a gente costuma ver por aí, e já imediatamente mudar o parâmetro control files lá, adicionando um novo caminho, com o novo nome do arquivo, né? Pode ser até no mesmo diretório, por exemplo, o 02, hora data, enfim, onde você estiver. Então, é um cenário que eu acho interessante, você, mesmo que no mesmo local, no mesmo diretório, você mantenha a multiplexação, né? Exato, cara. Eu acho que é aquele lance, né? Sempre seguir as boas práticas, né? As boas práticas, cara. Redu multiplexado, control file multiplexado, sempre tenha cópia, sempre tenha backup, para que você não seja pego desprevenido, né, cara? Aquele negócio, né? Aquela máxima, né? Quem tem 2 tem 1, né? Quem tem 1 não tem nada. Exatamente, exatamente.
E, cara, quando a gente está utilizando o cenário de ASM, muda muita coisa, JP, a respeito do control file? Eu acho que a Fast Recovery área você vai ter um disk group, talvez, para chamado FRA, né? Talvez, se seguir o padrão. Mas o conceito em si é o mesmo também, né, cara? Só muda, assim, a localização, né, que realmente ficando dentro do ASM, a gente tem ele não fica visível ali o sistema operacional, né? Você não consegue listar lá, o file system não está montado, né? Então, basicamente basicamente não. As operações que você aplica lá, você aplica também no ASM, né? Nos C groups lá, sem qualquer problema, né? E permanece a boa prática de você manter a multiplexação, né? Independentemente de estar no ASM, né? O SM, só por o SM não faz sozinho, né? Não é o trabalho do SM, né? Então, esse é um trabalho do administrador de banco de dados, manter a multiplexação. Então, você pode manter também, se você, porventura, como em ambientes mais simples, menores, geralmente tem um disk group só, você pode manter as 2 cópias lá, 3 cópias, dentro do mesmo disk group, sem qualquer problema. A questão do diretório não vai importar muito, né? Mas se estiver utilizando o MF, vai ter aquela nome disk group, DB unique name, DB unique name, né? E isso. Depois a sequência vem a pasta control file, né? Geralmente é isso aí, se você estiver utilizando o MF. Mas nada te impede de fazer diferente, né? Lembrando que também é uma recomendação usar o MF, né? Simplifica até para quem não conhece o ambiente e for administrar na sequência, né? Cara, muito bom, JP. E eu estou pensando aqui, cara, eu acho que um conceito importante da gente pensar também, né? Sempre quando a gente olha a arquitetura do Oracle Database, é sempre identificar o que é uma instância e o que é um database, né? A instância é a alocação de memória mais processos backgrounds. E o database em si são um conjunto de arquivos localizados em disco. Isso eu não estou falando nem da minha boca nem do JP, é da documentação oficial que diz esse conceito, né? E aí, cara, quando a gente está falando do database, um desses arquivos é o control file que está lá, né? Então, é importante a gente pensar que quando a gente está falando da parte de control file, a gente está falando realmente do database, do conjunto de arquivos localizados em discos, né? E ele não é um elemento que faz parte ativa ali da instância, né? Até tem um dos componentes da instância, que é até legal a gente discutir isso aqui, que tem um processo background que faz esse processo, né, que é o checkpoint, né, JP? Ele é o cara que vai pegar, muitas vezes, quando ele está escrevendo algo que está em memória nos data files, né, que normalmente, se pensando na arquitetura, né, memória é muito mais rápido do que disco. Então, você vai escrever e você vai ter alguns processos backgrounds ali envolvidos numa escrita do que está em memória para colocar em disco. Então, muitas vezes o DB Writer é o cara que vai estar escrevendo realmente ali nos data files, né? Mas a gente vai ter o checkpoint, que ele vai atualizar o header do data file, que ele vai atualizar o SCN, que é o Secret Change Number, né? Então, a gente tem que entender, muitas vezes, até mesmo como que a gente consegue visualizar essa parte conceitual do Oracle Database, que é o control file, né? Como que ele se encaixa dentro da arquitetura, né? Acho que é bem importante a gente sempre trazer esses pontos. Não sei se você tem algo aí a complementar sobre isso. Você já falou tudo, né? É um cara que realmente para você... Aí a gente está falando, né, de um banco de dados que é íntegro, né? Manter integridade é importante. Né? Então, daí, e também, né, como não poderia ser diferente, todos os componentes estão ligados de alguma forma, né? Uns mais utilizados, outros menos utilizados, só em alguns momentos específicos, né? Como você falou, a questão do checkpoint, né? E tudo mais. Há um momento, por exemplo, que você cria um data file novo, né? Então, esses são os momentos que você precisa realmente... acontece essa escrita, né? Alguém tem que fazer essa escrita, porque não é a gente que faz. Então, são exatamente esses componentes aí de processo background que você citou, que realmente faz esse trabalho de forma transparente, de forma a garantir a integridade dos arquivos, né? Do banco de dados. Cara, muito bom, JP. Eu acho que a gente explorou bastante aí essa parte realmente do fator control file, né? Para que as pessoas entendam realmente o que é esse cara. Eu acho que muitas vezes de forma isolada, às vezes é difícil a gente poder tentar associar, mas eu acho que são conceitos importantes, né? Para que a gente consiga realmente
entender, né, cara? Entender realmente como que essas peças se encaixam, né? A gente já tem preparado aí uma série de podcasts, né, sobre arquitetura, pegar esses componentes individuais para que a gente consiga realmente contextualizar, cara, para que serve esse cara? Então, é sempre bom a gente resumir aqui de forma bem clara que, basicamente, o arquivo control file, ele registra a estrutura física do banco de dados. Lá dentro você tem o nome do database, os nomes e as localizações dos data files, dos redo log files, o timestamp de criação do database, o número de sequência corrente do log, né, que é o SCN, informações de checkpoint, que faz exatamente esse exemplo que eu citei aqui, dessa integração aí do que está na instância, né, do processo background checkpoint em si, que ela atualiza os control files, os data files, né, no header, para manter as informações consistentes. E tudo isso, cara, não tem como a gente deixar passar, que, cara, não tem como a gente falar de backup e RMAN sem entender o control file. Então, se você, cara, tem dificuldade com o RMAN, cara, você tem que entender muito bem como que o control file é uma peça-chave. Muitas vezes você pode estar com o control file ali, cara, com uma informação desincronizada, um control file antigo. Às vezes você precisa restaurar o control file dentro de um processo de recuperação. Às vezes você precisa recriar esse cara. Às vezes você perdeu o control file, né, JP? É muito comum, Guilherme, muito comum mesmo, pegar ambientes e você tem backup lá, backup dos data files, backup sets, né? E os backup piece e ter os backups de archive, e não ter o control file. Então é comum. Aí, só lembrando, pessoal, que se você pegar, se aí voltar de uma fita, um ambiente totalmente destruído, se não tivesse um disco lugar nenhum, é a segunda coisa que você vai fazer poder restaurar o seu backup full, né? Você vai startar a instância com um p-file. Também, se você não tiver, mas você pode dar um jeito, né? Agora o control file fica um pouco mais difícil. Dá para fazer também, mas você vai ter um grande trabalho. E lembrando que no cenário de crise, você tem que fazer isso aí vai afetar muito o seu tempo de recuperação, né? Então, é o segundo passo para a recuperação do seu ambiente quando a gente fala de RMAN, né? Exato. Então, e é comum, muito comum mesmo, tá? Não ter backup do control file, até porque a documentação, nesse aspecto, eu acho que ela não é tão clara, né? Ela diz a importância, mas esse assunto não tá consolidado em um documento único, né? Tem lá, sim, mas não tem uma coisa sequencial e tudo mais. Tem tudo. Então, acho que é importante ressaltar, né, a importância desse conjunto que vai formar o seu script para você realmente ter um backup válido, né, para poder recuperar seu ambiente, né? Cara, até legal a gente falar um cenário que eu lembrei aqui agora, de você ter os arquivos de backup, os backup sets lá, e, cara, o seu control file não tem essa informação, não sabe quem são esses arquivos, né? E aí, cara, você tem um arquivo de backup, mas na hora que você está dando comando na RMAN, ele não consegue encontrar. Você der um list de backups, ele não vai ver aquele cara. E aí você tem a opção de fazer um catalog, né? Que é meio que fala assim, ó, control file, dá uma lida aqui, instância, dá uma lida nesse diretório e avisa para o control file que esses arquivos estão lá. E aí você consegue catalogar esses arquivos. Então a gente consegue ver até mesmo de forma bem clara aqui também como que muitas vezes dentro do control file você vai ter informações importantíssimas para o seu restore. Inclusive a localização dos seus arquivos. Porque, cara, se eu não me engano é isso, tá? Se você fez um backup num diretório específico, ele vai buscar o seu arquivo exatamente naquele diretório específico. Se tiver um diretório diferente, você vai ter que catalogar. Exatamente. Isso é importante, que aí eu começo a pensar em vários cenários, né? Que realmente você pode ter isso. Um cenário bem bacana, por exemplo, é se você tem vai fazer uma migração, né? Utilizando a RMAN, e você quer reduzir o downtime, né? Então, você fez o backup, pegou o backup da noite, recuperou ele, só que você precisa manter sincronizado, né, com as novas alterações realizadas no banco, né? Então, a gente está falando de backup de archive log, né? Então, isso aí... Então, quando você recuperou lá o seu ambiente que você vai migrar, ele não conhece essas informações novas, esses archive log gerados, aqueles backups de archive. Então, daí você precisa catalogá-los, né? Então, daí a importância do comando catalog start with e o diretório onde que se encontram os arquivos backup de arquivos que você acabou de gerar, né? Mas tem uma infinidade de cenários, realmente é uma coisa muito, muito abrangente, muitas variações, né? Esse é apenas o cenário. E realmente é isso. Vai ter situações em que você vai atualizar um banco de desenvolvimento e os diretórios lá são diferentes, às vezes estão no mesmo servidor, produção e desenvolvimento,
Então, daí a importância também de repente, manter um diretório separado de backup, enfim, são muitas possibilidades, né? Cara, eu acho que muita gente às vezes se perde nesses conceitos, né? Mas se você souber esses conceitos muito bem, eu acho que essa é uma grande vantagem do Oracle. Tem vários parafusos ali para você apertar, para você entender realmente de fato. Mas, cara, isso que faz muitas vezes você conseguir realmente utilizar o Oracle Database de uma forma muito eficiente, né? Muitas vezes que outros bancos são bem mais simples, te dão muito menos opções. E muitas vezes o pessoal se assusta, acha isso como se fosse um defeito, uma particularidade específica do Oracle, que eu vejo como vantagem, né? Então, são pontos importantes aí para a gente poder sempre destacar, cara, que o Oracle realmente ele é um banco que ele tem uma arquitetura bem diferenciada, uma arquitetura completa, e você entender muito bem cada um desses conceitos, cara, vai te ajudar realmente a ter uma excelente administração no banco de dados em si. Cara, da minha parte fechou, hein, JP? Acho que abordamos bastante aí. Foi bastante coisa. Observação? Acho que exatamente, a gente abordou vários temas, né? Infelizmente não dá para falar todos aqui num podcast só, mas acho que é importante acho que deixar essa mensagem, né, do que é o control file, para que ele serve, o quanto que ele é fundamental, né, para o funcionamento, o quanto que você, quanto DBA, precisa se preocupar, né, com a operação desse cara. Então, acho que são os conceitos fundamentais para realmente você conseguir depois explorar outros cenários, até pensar em cenários de recuperação, cenários de continuidade, né, pensando em multiplexação, se o seu ambiente, por exemplo, não estiver multiplexado. Então, acho que foi importante que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui hoje, né, e acho que vai dar sequência depois com outros temas, né. Hidrolog tem outra funcionalidade, evidentemente, mas a ideia de multiplexação continua. Enfim, a gente vai abordar isso em outra aula depois com mais intensidade, né? Exatamente, cara. Acho que já tem nossa lista de podcasts aí, tá bem grande aí. Só falando de arquitetura do Oracle, acho que tem muita coisa legal para a gente poder discutir e trazer realmente para esse ano de 2021, para quem realmente quer acelerar sua carreira profissional. E ponto importante, né, cara? Se você está buscando a certificação de OCP 19, por exemplo, que é a última certificação disponível do Oracle Certified Professional, Control File vai ser um assunto que vai cair na prova de certificação com certeza, cara. Você precisa entender, você precisa ter testado, você precisa realmente entender qual a importância desse elemento na arquitetura do Oracle Database. Então, o legal é que a gente está trazendo temas úteis tanto para o dia a dia de quem administra um banco de dados Oracle, temas importantes para certificação, e temas que vão te ajudar, inclusive, cara, nessa base aí durante projetos, né? Cara, precisando fazer uma recuperação aqui e quais são as alternativas, né? Para que serve esse cara? Entender realmente. Eu acho que muita gente, às vezes, chega aqui, JP, com a dificuldade de, cara, executa muito o que está lá no blog, o que ele pesquisou lá no Google, mas às vezes não entende, né? Eu acho que esse que é o grande ponto, cara. A gente dá um pouco mais de profundidade, realmente dá um pouco mais de conceito, né? Para que quando chegue na hora da prática, né, igual a gente faz aquelas masterclasses, as maratonas, e o pessoal realmente consiga chegar um pouco mais preparado nesse sentido. Essa é a ideia, a gente tem que mostrar cenários bem práticos, né? E o importante é como você realmente falou, né? É entender o conceito e para você realmente conseguir analisar cenários, né? E simplificar o seu dia a dia, né? Para realmente fazer... Se tiver que fazer uma recuperação, todo mundo torce que não, mas eventualmente você vai ter que fazer, você fazer da melhor forma possível e da forma mais rápida possível, né? Você vai fazer toda a diferença para o seu trabalho, para a empresa que você trabalha, isso é fundamental, né? Você está bem preparado, né? Cara, muito bom, JP, fantástico. Obrigado aí mais uma vez pela sua colaboração de sempre. É sempre muito bom a gente estar fazendo esse bate-papo aqui. E para quem é aluno da DBLCM, pessoal, o JP já fez uma aula de mais de 1 hora, aprofundando, mostrando na prática a questão de control files. Para quem não é aluno ainda, cara, tá rolando a maratona Oracle Database, que tá rolando durante essa semana, tá? Eu tô fazendo aí 5 aulas com 10 horas de conteúdo, que eu mostro muita coisa aí de você montar o seu laboratório, de você começar realmente a explorar esses conceitos na prática. Então, se você quer ser um aluno da DBLCM, cara, participe desse workshop, que é um workshop introdutório, que no final a gente vai abrir algumas vagas aí para você conseguir fazer parte da próxima turma, da primeira turma de janeiro do Oracle Database do Básico Avançado, que realmente vai te preparar para essa certificação de OCP. Beleza? JP, obrigado aí pela participação, meu irmão. Tamo junto, hein, cara.
Agradeço. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.